E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Nos bastidores do Palmeiras, o clima esquentou de verdade, e não foi por causa do calor de São Paulo. A frase que teria saído da boca de Abel Ferreira, o comandante português que não tem papas na língua, deixou o ambiente do Verdão em ebulição: não joga mais comigo. Essa declaração, segundo rumores que circulam nos corredores da academia de futebol, teria sido direcionada a Vitor Hugo Roque Ferreira, jovem atacante que vinha ganhando espaço e despertando olhares até fora do país. A situação pegou todos de surpresa, porque Vitor vinha sendo uma das apostas da comissão técnica, um jogador com faro de gol e personalidade em campo. Mas parece que algo aconteceu entre o garoto e o treinador nos últimos dias, algo que extrapolou o campo e chegou no limite da relação profissional. Os jornalistas que cobrem o dia a dia do clube contam que Abel saiu visivelmente irritado de um treino fechado, e que pouco depois teria dito a frase que virou o comentário mais quente das redes sociais palmeirenses nas últimas horas. E o mais curioso é que ninguém consegue apontar exatamente o motivo dessa ruptura. Uns dizem que foi uma questão disciplinar, outros apostam em um desentendimento tático, e ainda quem jure que o problema foi bem mais pessoal. Abel Ferreira, conhecido por sua intensidade e por cobrar o máximo de comprometimento dos atletas, teria se sentido desrespeitado em uma conversa com o atacante. Já Vitor Hugo Roque Ferreira, de apenas 21 anos, teria reagido com uma postura que o técnico considerou inaceitável. O resultado? Uma explosão de bastidores que está sacudindo o Palmeiras às vésperas de uma sequência decisiva de jogos. O garoto, que vinha sendo queridinho de parte da torcida, agora se vê no centro de uma tempestade que pode mudar os rumos da carreira dele e até mesmo do elenco alviverde. A torcida está dividida entre o apoio ao comandante e a defesa do jovem talento. Nas redes sociais, o assunto virou trending topic. A hashtag #FicaVitorRoque apareceu entre as mais comentadas, enquanto outros torcedores se posicionaram ao lado do treinador com o já conhecido lema "Confio no Abel". É o tipo de situação que divide opiniões e mexe com o emocional do torcedor, que vê dois lados fortes se chocando dentro de um elenco que sempre prezou pela união. Alguns influenciadores palmeirenses começaram a postar vídeos dizendo que a decisão de Abel é definitiva, e que o treinador português é famoso por não voltar atrás quando sente que um jogador quebrou o código de conduta interna. Já outros afirmam que ainda há espaço para a reconciliação, que o garoto tem o apoio de líderes do elenco e que o próprio Anderson Barros, diretor de futebol, estaria tentando costurar uma trégua antes que a situação piore. Mas o clima não é nada tranquilo. Dizem que Vitor Hugo não apareceu no último treino aberto à imprensa e que, nos bastidores, o discurso é de desgaste interno. Fontes ligadas ao elenco revelam que o atacante ficou chateado com algumas críticas de Abel após o empate da última rodada, especialmente quando o técnico o substituiu ainda no primeiro tempo. Foi um daqueles momentos tensos em que o jogador deixa o campo sem cumprimentar o treinador, e a câmera de TV capta tudo. Desde então, o silêncio tomou conta. Nem o técnico, nem o jogador, nem o clube emitiram nota oficial. E isso só aumentou a sensação de que algo sério realmente aconteceu. Nos corredores da academia, dizem que alguns companheiros de time tentaram interceder. Jogadores mais experientes, como Gustavo Gomes e Zé Rafael, teriam chamado os dois para conversar e esfriar os ânimos, mas até agora nada foi resolvido. Abel é conhecido por ser um técnico disciplinador, que valoriza a hierarquia e o respeito acima de tudo. Quando sente que um jogador o desafia, mesmo que seja uma promessa, ele não costuma relevar. O caso lembra outros episódios da carreira do português, quando nomes de peso acabaram perdendo espaço por conta de desentendimentos nos bastidores. E a torcida, que sempre viu Abel como símbolo de um projeto vencedor, começa a se perguntar: será que dessa vez ele passou do ponto? A situação de Vitor Hugo Roque Ferreira, porém, não é simples de resolver. O garoto tem contrato longo, multa alta e vinha sendo observado por clubes europeus. Seu talento é inegável, e o Palmeiras apostou pesado em seu desenvolvimento. Por isso,
Uma decisão tão drástica pode ter consequências não só dentro de campo, mas também no mercado. O jogador está calado, não falou com a imprensa e tem evitado as redes sociais, o que só alimenta as especulações. Será que ele vai pedir para sair? Será que Abel vai reconsiderar? Ou estamos assistindo ao início de uma daquelas histórias que terminam com uma despedida precoce? A única certeza é que o clima nos bastidores está pegando fogo, e o Verdão vive mais um daqueles capítulos intensos que só o futebol brasileiro sabe proporcionar. Nos últimos dias, novas informações começaram a surgir e deram ainda mais combustível a essa novela que já virou o principal assunto do futebol brasileiro. De acordo com pessoas próximas ao elenco, Abel Ferreira teria se sentido traído por uma atitude de Vitor Hugo nos bastidores, algo relacionado à insatisfação do jogador com o esquema tático e a falta de minutos em campo. O atacante teria comentado em tom de desabafo com colegas que se sentia travado nas funções que o treinador exigia, e essa conversa, de alguma forma, teria chegado aos ouvidos de Abel. O técnico, que valoriza a lealdade acima de tudo, interpretou isso como uma quebra de confiança. É aí que o famoso "não joga mais comigo" teria sido dito, em um momento de fúria e frustração. A comissão técnica, segundo relatos, tentou conter a situação, mas o estrago estava feito. Desde então, o clima entre os dois é de completo distanciamento, e ninguém sabe se essa relação ainda tem volta ou se a ponte foi queimada de vez. O curioso é que, mesmo diante de toda essa turbulência, o Palmeiras tenta manter uma postura de normalidade pública. O clube não emitiu nota, não confirmou o afastamento e nem negou o conflito. Abel, em suas últimas coletivas, adotou o estilo que o torcedor já conhece: respostas curtas, expressão dura e aquele olhar de quem está segurando mais do que pode falar. Vitor Hugo, por sua vez, foi visto em um treino separado, acompanhado por um dos auxiliares, o que só reforça a tese de que algo está realmente errado. A torcida, sempre atenta, começou a somar pistas: ausência em concentrações, ausência em fotos oficiais e o silêncio do elenco. Tudo parece indicar que o treinador, de fato, tomou uma decisão forte, dessas que deixam cicatriz. No entanto, há quem diga que, nos bastidores, pessoas do alto escalão do clube ainda tentam uma reconciliação para evitar que o caso ganhe proporções maiores. Enquanto isso, a imprensa esportiva não fala de outra coisa. Programas de debate, canais de YouTube e perfis de torcedores estão analisando cada detalhe, cada gesto, cada palavra que possa indicar o rumo dessa história. Uns acreditam que Abel está apenas dando um choque de realidade no garoto, uma espécie de lição para testar sua maturidade e ver como ele reage à adversidade. Outros enxergam isso como o começo do fim da passagem de Vitor Hugo pelo Palmeiras, já que o técnico raramente volta atrás em suas decisões quando sente que perdeu a confiança. O nome do atacante, inclusive, já foi mencionado em especulações de possíveis empréstimos ou até transferências para o exterior, especialmente para clubes portugueses, onde seu estilo de jogo poderia ser valorizado. Nada oficial, claro, mas como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. O que chama a atenção é o contraste entre o discurso público e o que dizem as fontes internas. Enquanto Abel fala em meritocracia e comprometimento, pessoas próximas ao jogador afirmam que o garoto está abatido, sentindo-se injustiçado e incompreendido. Ele teria procurado alguns membros da diretoria para conversar, tentando entender se ainda há espaço para reconciliação ou se deve começar a planejar o futuro em outro clube. A diretoria, por sua vez, sabe que o caso é delicado. Um choque direto entre técnico e promessa da base pode gerar rachaduras internas, e isso é tudo que o Palmeiras não precisa no momento de calendário apertado e decisões importantes pela frente. Por isso, o clube age com cautela, tentando apagar o incêndio antes que as chamas virem crise. Mas há um fator que ninguém pode ignorar: a força de Abel Ferreira dentro do Palmeiras. Ele é mais do que um técnico, é um símbolo, um gestor respeitado, um líder que conquistou títulos e autoridade. Quando Abel fala, o clube escuta. Por isso, qualquer tentativa de reaproximação depende, em grande parte, de sua vontade. Fontes afirmam que ele está magoado, mas não totalmente fechado para o diálogo. A condição, no entanto, é clara: o jogador precisaria reconhecer o erro e demonstrar mudança de postura. Isso, segundo quem conhece o português, seria o único caminho para uma trégua.
A questão é se Vitor Hugo está disposto a engolir o orgulho e dar esse passo, especialmente depois de tudo que foi exposto. Enquanto a novela se desenrola, o torcedor observa tudo entre a esperança e a frustração. O Palmeiras, que vive um dos períodos mais vitoriosos de sua história recente, se vê agora diante de um dilema: manter a rigidez do comando de Abel ou apostar na reconstrução da relação com um dos talentos mais promissores do elenco. E é aí que mora o drama. No futebol, tudo muda rápido. Uma boa conversa, uma vitória marcante ou até um gesto simbólico pode virar o jogo. Mas se nada disso acontecer, esse episódio pode entrar para a lista dos grandes rompimentos da era Abel Ferreira no Verdão. Por enquanto, só resta esperar e acompanhar os bastidores dessa história que ainda promete render muitos capítulos, e quem sabe, uma reviravolta digna de novela. Nos bastidores, há quem diga que o estupim da confusão foi uma reunião acalorada no vestiário, logo após a última partida. Abel Ferreira, visivelmente irritado com o desempenho da equipe, teria cobrado mais intensidade e comprometimento de todos. Em meio às cobranças, o nome de Vitor Hugo Roque Ferreira surgiu. O jovem atacante, inconformado com a substituição precoce, teria reagido com uma expressão que Abel interpretou como ironia. Foi o suficiente para o português perder a paciência. Testemunhas afirmam que o técnico subiu o tom, e o jogador tentou se justificar, o que só piorou a situação. O clima ficou tão tenso que alguns atletas precisaram intervir para evitar algo maior. Depois disso, Abel teria encerrado a conversa de forma seca e saído da sala dizendo: "Comigo, ele não joga mais." A frase ecoou, e em questão de minutos já estava correndo pelos corredores da academia. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mais intrigante é que o Palmeiras vive um momento crucial na temporada, brigando por títulos e precisando da união do grupo. Em situações assim, cada detalhe pesa. O afastamento de um jovem promissor, que vinha sendo uma das principais armas ofensivas, pode ter impacto técnico e emocional. Nos programas esportivos, comentaristas já começam a questionar se Abel, apesar de sua competência indiscutível, não está exagerando na rigidez. Alguns argumentam que ele poderia resolver isso internamente, sem criar um problema público. Outros lembram que essa postura firme é justamente o que construiu sua autoridade e o sucesso do time nos últimos anos. Seja como for, a situação virou um teste de fogo para o elenco, que precisará mostrar maturidade para não deixar a polêmica abalar o desempenho dentro de campo. Fontes próximas ao jogador afirmam que Vitor Hugo está arrependido da forma como reagiu, mas se sente sem espaço para se retratar. O atacante teria procurado o capitão Gustavo Gomes para pedir conselhos e tentar entender como agir diante de um treinador tão exigente e temperamental. Gomes, sempre ponderado, teria dito que o melhor caminho é o silêncio e o trabalho, para mostrar no dia a dia que ainda merece confiança. O problema é que Abel, quando se fecha, costuma demorar a reabrir o diálogo. Ele já demonstrou em outras ocasiões que prefere cortar o mal pela raiz do que deixar algo minar o ambiente. Mesmo assim, há esperança de reconciliação. Pessoas próximas a ambos dizem que, com o tempo e a cabeça fria, Abel pode repensar sua decisão, especialmente se o jogador demonstrar humildade e foco. A torcida, por sua vez, clama por isso. Afinal, ninguém quer ver o talento de um garoto da casa desperdiçado por causa de um mal-entendido. E é nesse clima de expectativa que o Palmeiras se prepara para os próximos desafios. A diretoria, o elenco e até os torcedores sabem que o sucesso do time depende da harmonia entre todos. Um elenco vencedor não vive só de tática e talento, mas também de relações humanas, de confiança, de cumplicidade. Abel Ferreira, com toda a sua experiência e intensidade, talvez saiba disso melhor do que ninguém. O técnico já provou ser capaz de reconstruir elencos, reinventar esquemas e lidar com pressões gigantescas. A dúvida é: ele vai conseguir reconstruir essa ponte com Vitor Hugo Roque Ferreira? O tempo vai dizer. Até lá, o assunto continua dominando as manchetes, as conversas de bar e os comentários de internet. Porque, no fim das contas, o futebol brasileiro vive dessas histórias, de paixão, de conflito e, às vezes, de perdão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!